Que Jesus nos abençoe, muita luz, muita paz ao coração de todos. Estamos aqui para uma tentativa, uns comentários breves a respeito do capítulo 8 da primeira parte da obra Paulo Estevão, né? Então vamos lá. Saulo desenvolvia a essa época uma atividade muito intensa de perseguição ao caminho. Porém, ele estava sempre pontual na casa de Zacarias. Se ele consumia suas forças em Jerusalém, na luta em Jerusalém, ele as reabastecia junto da noiva pela sua própria elevação espiritual. Para Saulo, o mundo era um campo de guerra e ele lutava em nome de Deus. E acreditava ele que para recompensá-lo, Deus lhe havia dado Abigail. De fato, ela o ouvia, acolhia com bondade as suas ideias, temperava com amor e sabedoria e as devolvia para que ele pudesse aplicá-las de uma forma bem mais serena, né? Quando Abigail lhe faltava, ele próprio se sentia perdido entre os seus impulsos. Ela efetivamente moldava o seu caráter ríspido e severo, alterando as suas próprias decisões arbitrárias. Ficava ele horas a ouvi-la, os sentimentos dela eram um alimento para os seus raciocínios, muitas vezes severos, muitas vezes austeros. Na noite posterior ao dia do julgamento, em que Gamaliel intercedeu pela absolvição dos 4, né, de Pedro, Tiago, João e Estevão, conseguindo apenas de 3 com as condicionantes impostas por Saulo, nessa noite seguinte ele vai à casa de Zacarias, tem a cabeça em fogo e deseja aliviá-la próximo à noiva, juntamente da noiva, que efetivamente tinha uma energia espiritual superior. E ele chega fora de hora, fora do horário habitual, chega à noite, surpreendendo a família. Mas em poucos minutos, rapidamente, ele se refazia, ele se alimentava das energias espirituais, dos sentimentos de Abigail. E ele está narrando para a família os acontecimentos em Jerusalém, as suas decisões a respeito do caminho, da postura, do judaísmo a que ele incentivou. Está falando da personalidade de Estevão, ao seu modo de ver, um homem bastante inteligente e perigoso. Porém, as mulheres não participam do diálogo, elas estão meramente a ouvi-los e Zacarias lhe dá sempre razão nas suas argumentações. Até que em um determinado momento, Abigail pergunta se não seria possível a modificação da pena que seria aplicada a Estevão, né? E Saulo então fica um pouco nervoso, traz uma fala um tanto longa e um tanto austera. Ele pergunta, mas o que ela queria que fosse feito? Que já não era pouco ter libertado 3 dos cabeças. Quanto a Estevão, ele tudo fez para que ele pudesse retornar ao aprisco do judaísmo, mas foi a sua própria rebeldia que levou à sua condenação. Que Estevão havia humilhado publicamente, desdenhado da lei, desdenhado de Moisés, e que ele então estava satisfeito, que era um ato de aplicação de justiça muito importante para a sua carreira pública. Ele estava satisfeito que era muito razoável a aplicação da pena de morte a Estevão, porque em muitas ocasiões, isso ele discorrendo, em muitas ocasiões, Jerusalém preferiu o vínculo religioso à independência política. Ele naturalmente se refere ao fato de que, mesmo nos sábados, os judeus não se defendiam. Como Deus descansou no último sábado, era razoável que o homem também seguisse esse caminho, sem o exercício de qualquer trabalho, mantendo-se, portanto, vinculado a Deus, né? E então, Saulo dizia, se nós não nos defendemos, preferimos o vínculo religioso à independência política,
Porque agora vamos entregar tais valores a alguém que é sem valor, que apareceu por agora e fica a contradizer Moisés, né? E então eles estão ali nesse diálogo e logo depois eles começam, Saulo já melhor, mais recuperado, vai passear com Abigail pelas flores e as árvores da propriedade de Zacarias. Ele fica efetivamente e em minutos restabelecido com a presença de Abigail. E eles vão narrar então o plano com relação ao futuro próximo, e Saulo também fala a respeito das suas intenções de vida, né? Ele vem 6 dias buscá-la, ele quer levá-la a Jerusalém para apresentá-la, né? A família da irmã, a própria irmã virá com ele buscá-la em 6 dias, e também aos seus amigos, a mostrar que ela é a sua, né, eleita, que ele a elegeu como a noiva para o seu casamento. E ele começa a discorrer os pontos turísticos de Jerusalém. A Torre dos Romanos, né, a Torre Antônia, o próprio templo, os tesouros do templo, a Sinagoga dos Cilícios, da terra natal de Saulo, onde ela receberá um prêmio, um presente, ela receberá um presente dos seus amigos, né? E que eles vão visitar Jericó, que era uma cidade turística à época, pelas suas belezas naturais e também pelas construções. E ela está extasiada, muito feliz com toda essa expectativa futura. Mal sabe ela que ela está indo rever os irmãos nos seus últimos momentos de vida, né? Saulo também, os interesses das cidades eram sobrepujar umas às outras, né? E Saulo tinha esse interesse de Jerusalém, porque Jerusalém tinha essa vontade de se tornar independente politicamente e, se possível, angariar o primeiro lugar dessa política do mundo, dessa política conflituosa do mundo. E como essa era a esperança de Jerusalém até no próprio Messias, né? Mas como não tinha o Messias, permanecendo o desejo de sobrepujar as outras cidades, né, de torná-las vassalas, Saulo tinha a intenção, e era uma das esperanças de Jerusalém, dele conquistar a independência política do mundo e submeter outras cidades, incluindo Roma e Atenas, aos interesses do judaísmo. E caso ele conseguisse trazer para casa essa coroa que a cidade poderia lhe depor, ele a colocaria aos pés de Abigail. Então esse é o planejamento, esse é o planejamento de vida de Saulo, né? Mas eles estão falando a respeito do noivado próximo. Ele quer que ela participe do apedrejamento de Estevão, porque é um ato solene de justiça muito importante para a sua carreira. Mas ela não quer, ela se nega, ela afirma que a morte do meu pai não saiu da minha cabeça, eu não quero ver isso. Não, aí o Saulo já se altera, a vontade dele tinha que prevalecer, né? Não, mas o caso é muito diferente. Estevão é alguém sem valor nenhum, sem nenhum significado, desdenhou a lei, desdenhou a Moisés, ele merece ser punido. Além de tudo, lá estarão presentes os meus amigos mais eminentes e eu quero já te apresentar indiretamente a todos eles. Ela percebeu pela energia que ele se sentiria contrariado se ela não fosse. Então ela foi condescendente, ela aceitou a proposta de ir, mas disse a Saulo: olha, eu vou. Porém, eu vou chegar quando a cerimônia estiver a findar-se, né? Então Saulo se alegrou e ela ainda disse o interesse dela. E, além de tudo, eu desejo conhecer os teus amigos mais eminentes, justamente para que eu possa saber do paradeiro do meu irmão Estevão. E é ele, do meu irmão Gesiel, ela não sabe que ele se chama Estevão, né? Do meu irmão Gesiel, e mal sabe ela que
é ele quem vai falecer. Então, ótimo, tudo acertado. Em 6 dias, Saulo vem com a sua irmã Dalila para buscá-la. Eles a levam a Jerusalém. Ela fica hospedada na casa de Dalila, na qual são trazidos os amigos de Saulo para verificarem, né, receberem, acolherem Abigail. E eles ficam, digamos assim, admirados com a sua postura, com o seu conhecimento a respeito da lei, com o seu desenvolvimento intelectual, com a sua doçura, muito diferente de muitas mulheres um tanto comuns da época, e dirigem a Saulo olhares de aprovação, né? E chega então o dia do julgamento. É uma manhã linda. O dia do julgamento é uma manhã linda, e na despedida de casa, Saulo já vai sair de manhã. O julgamento, o apedrejamento de Estevão será no período vespertino, mas ele já sai, tem algumas atividades a realizar, e diz que a espera no templo, né? A própria irmã se assusta, mas como ela vai participar de um ato desse, de apedrejamento e tal? Não houve nenhuma proibição, e Saulo explica como era digamos, o seu dia, o dia do seu grande valor político. Ele também tinha esperança de que substituísse Gamaliel há pouco tempo, mas era um dia de grande importância pública para a carreira de Saulo, e ele a queria. Então ficou acertado de que ela iria chegar ao final da cerimônia, né? Saulo havia determinado que os frequentadores da Casa do Caminho, eles não poderiam participar do julgamento de Estevão, e desde a manhã colocou soldados por toda a cidade, aplicando golpes de chanfalho em todo mundo que fosse do caminho, para que eles se afastassem. O chanfalho era uma espécie de espada, né? E para que eles se afastassem, porque eles não poderiam participar. Mas todas as ramificações religiosas judaicas, os saduceus, os fariseus estão presentes, os mais eminentes, todos querem ver, todos estão com ansiedade, com a expectativa de observar esse julgamento de Estevão. Estevão chega então escoltado. Ele está com o cabelo desfigurado, a barba longa, o passo é tardio, um cansaço extremo, equimose nas mãos e nos pés, sugerindo que ele havia sido agredido durante os 2 meses em que esteve preso. Mas também esse é o estado físico de Estevão. Porém, a serenidade no semblante, nos olhos, um fulgor infinito de bondade. Abigail ainda havia insistido que Saulo, digamos, olha, Saulo, ele está 2 meses preso, pergunta se ele realmente mantém a sua posição oposta da lei, promete que você vai cumprir isso. Ela não queria que houvesse, né, uma pena de morte, e Saulo prometeu que assim cumpriria. Então ele pede para que a escolta traga ele até a tribuna. Porém, a voz de Saulo é uma voz severa, uma voz austera, sem um mínimo de sensibilidade perante Estevão, e ele pergunta se ele insistia, né? Se ele insistia naquela postura, ou se ele queria agora falar contra, né? Pregar contra o Nazareno, né? A voz mecânica de Estevão, de Saulo, soou para Estevão como uma espécie de ironia. E Estevão disse: não insulteis, disse com voz, né? Com voz elevada, não insulteis o Salvador, nada me fará renunciar à sua tutela. Para mim é uma glória, submeter-me mesmo à pena de morte, porque ele se deixou imolar por toda a humanidade. Aí quando ele fala isso,
é uma gritaria, um impropério, um pedido de morte, ele é vilipendiado, ele é agredido fisicamente, a turba rompe a escolta, o agride, quase o deixaram completamente nu, rasgam a sua roupa e ele é agredido, Saulo aos gritos, porque era uma cerimônia de justiça que deveria ser cumprida, pedindo para que a guarda tomasse as precauções para que o ato fosse um ato de justiça da época e não um vandalismo. Mas Estevão, então, ele tem as suas roupas rasgadas, ele fica completamente envergonhado, porque se não fosse um dos soldados, ele estaria completamente nu. Mas o estado dele é de seminudez. Ele, com as mãos trêmulas, está a limpar, a saliva, porque foi escarrado na face, tomou uma pancada no ombro, no braço, ficou extremamente machucado, extremamente dolorido, Então, nessa situação em que a multidão quer agredi-lo, ele recorda de Jesus, recorda do que Pedro lhe falou a respeito de um julgamento em que Jesus foi extremamente afligido, que teve que percorrer as ruas da cidade, que foi crucificado, e ele pensa então quem era ele, quem era o Cristo, que importava então que ele não hesitasse no julgamento, e ele então se consolou. E tem uma corte espiritual auxiliando Estevão. E ele parece, e a meu ver, ele ouve a voz efetiva de Jesus. O livro afirma que ele ouve a voz de Jesus no coração, e para mim, literalmente, ele ouviu Jesus lhe dizendo que para participar do seu reino era necessário negar a si mesmo, tomar a sua cruz, e segui-lo. Para mim, ele está ouvindo literalmente Jesus. Até porque, pelo que ainda vamos narrar a respeito da presença de Jesus nesse julgamento. Estevão, então, recorda da sua infância, recorda da sua mãe, dos seus ensinos, das orações. Ele recorda do seu pai, do empenho do pai para o sustento da família, e lembra também da irmã. Quando ele lembra da irmã, é a que está viva, o coração se aflige. E naturalmente, novamente, o contato com ele queria, Estevão, como ele já vai partir, dar para ela as últimas recomendações. Então o coração se aflige mesmo numa situação em que ele está de extrema dificuldade, ele se aflige pela irmã. Ele realmente é alguém que pensa nos outros antes de pensar em si. Está vivendo uma situação extremamente difícil, mas ele se aflige quando ele lembra da irmã, a quem ele tem algumas últimas recomendações. E por essa aflição, naturalmente, ouve novamente, recebe a influência da espiritualidade superior, Jesus e outros espíritos muito altos, ele vai receber algum consolo no coração pela certeza de que ela ficará no mundo com Jesus. E Saulo, então, grita, está tudo consumado ao átrio para a aplicação da penalidade. Os soldados, então, vão algemá-lo novamente. Um deles, com a algema, com uma parte da algema que provavelmente tinha alguma ponta, era um tanto pontiaguda, o fere e nas mãos começa a arrojar sangue sem parar. Estevão segue, sem resistência. A multidão impropérios numa gritaria frenética, mas ele com extrema paz espiritual. Para ele, aquele era o momento mais importante da sua vida, porque era uma honra
morrer por Jesus, né? E dada a ordem de caminhar, ele suspende todas essas reflexões e esse intercâmbio espiritual que está seguindo, muito cambaleante, extremamente cansado, porém o olhar firme. É um sol a pino neste momento de lapidação de Estevão, né? E a massa também se movimenta juntamente com Estevão nessa cerimônia macabra, como diz literalmente o livro, tinha toda uma preparação, todo um ritual. Estevão é amarrado ao tronco, né? Amarrado ao tronco, ele vai ser supliciado, porém os executores não são quaisquer pessoas, são delegados, são pessoas importantes para o judaísmo, selecionados dentro de cada uma das sinagogas presentes em Jerusalém. E eles recebem individualmente, cada um de Saulo, um manto com cor púrpura, com determinado brilho, e eles vão aplicar a execução. Começada a execução por ordem de Saulo, surgem então as gargalhadas, né? E cada um dos representantes na sinagoga mira um determinado ponto, dizendo a frase, né? Vamos acertar o coração pela sinagoga dos cilícios. A pedra a ser acertada é entre as pernas pela sinagoga dos idumeus. E alguns mais fanáticos, não acertem a cabeça para que a cerimônia não perca o interesse. Vejam que coisa, né? E Saulo está meio afastado, ele está mais preocupado, interessado na sua carreira política. Então ele se afasta para apreciar a vibração popular, a alegria popular, e era para ele a primeira vitória para chamar a atenção de Jerusalém para ele, porque ele perseguiria o caminho de maneira implacável, né? Agora, a tranquilidade de Estevão. A tranquilidade de Estevão impressiona. De onde ele tirava tanta serenidade? Impressiona a Saulo, que tinha o coração inflexível. Não demora muito tempo, as roupas deles, que já estavam rasgadas, se tornam uma pasta única, grudada ao corpo de sangue e suor. O peito começa a ficar coberto de feridas profundas, né? E não demora tanto, o coração dele começa a entrar em descompasso. As feridas no tórax são muito profundas. Ele tem diversas costelas fraturadas, né? E nesse estado ele começa a ter uma percepção espiritual superior, pois a cada golpe que ele recebia, ele sentia um determinado alívio de forças invisíveis. É que dedicados amigos espirituais o estavam cercando, o aliviando das dores físicas, né? E o apedrejamento continua e também cresce o contato de Estevão com a espiritualidade superior. Ele passa a ver realmente os quadros da vida espiritual. E ele vê uma corte de espíritos muitíssimo elevados, uma corte celestial, formando um determinado caminho, né? E nesse caminho está vindo alguém. Está vindo alguém, e esse alguém vem de braços abertos, e pela descrição de Pedro, ele reconheceu que era Jesus, com todo o seu brilho divino, né? E Saulo de olho também em Estevão, né? E ele percebe os olhos em estado de êxtase, de um brilho fulgurante de Estevão, né? E Estevão, ele fala em voz alta: eis que vejo o céu aberto e o Cristo ressuscitado com todo o seu esplendor divino, né? Estevão estava num estado muito elevado,
apesar do sofrimento físico. E nesse momento, Dalila traz Abigail. Saulo é extremamente perplexo pela serenidade, pelo grau de tranquilidade de Estevão. Abigail, ao ver aquela gritaria e o estado da vítima, ela dá um grito, né? Ela dá um grito e começou a se questionar: quem era esse homem? Quem é esse homem? Ele não será o seu irmão? E entra numa imensa ansiedade em questão de minutos. Ela teve ímpetos de se atirar à frente da multidão, né, para identificar quem seria aquele homem. Ela está tremendo, né? E nesse momento, Jesus se aproxima de Saulo e ele está a lamentar né, a conduta, a vida que Saulo tem levado, os seus feitos, né? E Estevão, então, percebendo esses sentimentos de Jesus, ele sente por Saulo uma sincera amizade, né? O amai os vossos inimigos. Ele sente uma sincera amizade por Saulo, porque ele conhecia Jesus, Saulo não. E ele dá um grito: Senhor, não lhe imputeis esse crime. E se volta para Saulo, para olhar a Saulo com muito amor no olhar, né? E então aí ele vê a irmã dele, reconhece a irmã, mas o que será que a minha irmã está fazendo aqui? Se ela está desencarnada, veio com Jesus para recolher-me? E, né, pelo grito de Estevão, pelo olhar dirigido à direção de Saulo, onde ela também estava, ela o reconhece. Saulo, é meu irmão. Aí ele não pode, né? Estevão, seu irmão chama Gesiel, não Saulo. É meu irmão. Concede 1 minuto para que eu possa falar com ele. Impossível. Saulo, pela lei, por Moisés, por nosso pai, concede 1 minuto. E Saulo achou que ela estava nesse estado pela grande sensibilidade, pelo grande amor que ela possuía, levou a uma interpretação falsa a respeito do criminoso. Então ele diz: tudo bem, a gente vai ver, mas nenhuma palavra, não fala absolutamente nada até que nós possamos identificá-lo. Chamou então um serviçal, né, e disse: olha, leva o moribundo para a sala dos sacerdotes. Senhor, mas ele não está morto. Vai assim mesmo, queremos arrancar dele a confissão. Né? Leva ele para a sala dos moribundos. E Saulo mandou servir vinho a todas as pessoas presentes ao julgamento. Né? E as pessoas vêm cumprimentá-lo pelo feito, mas ele está, né, um tanto transtornado, não participa daquela comemoração. É o momento da comemoração, com o semblante carregado. Ele vai com Abigail, pede para que os serviçais saiam e ele entra na sala em que está lá Estevão, né? Estevão ele já estava indo. Alguns momentos antes ele quis gritar quando viu Abigail. A garganta já não obedecia, já não timbrava ao comando mental. Então, mas nesse momento, na sala dos sacerdotes, ele é trazido à vida por uma força imensa, invisível. Ele é trazido à vida, né? E aí Saulo, a posição de Saulo quando ele viu que Abigail reconheceu Estevão, e porque Estevão diz Abigail, diz com uma voz quase de sopro, mas antes ele nem podia falar, diz com uma voz quase de sopro, Abigail, e então ela se internece, vai para o próximo dele, vai dialogar com ele, e Saulo está num estado, né, de profundo desespero. Ele: como que o destino me pregou essa peça? Onde estava Deus que não o auxiliou? Porque ele agora se via
na obrigatoriedade de renunciar ao noivado, de renunciar à relação com Abigail, já que ela era irmã de alguém que o havia humilhado publicamente, de um criminoso perante a lei de Moisés. Ele não poderia jamais casar com ela. Então ele está nesse estado, chumbado ao solo, sendo objeto de ironia dos espíritos inferiores. E Abigail diz a Estevão: mas, meu irmão, teu suplício parece não ter fim. E ela está chorando. Não chores, está tudo bem, eu estou com Cristo. Mas quem é o Cristo, né? Por que te chamam de Estevão? O Cristo é o nosso Salvador. E aí ele explica para ela a razão pela qual ele se chama de Estevão, para proteger o romano que o libertou, né? Ele diz: olha, eu vou morrer, mas a alma é imortal, eu vou te auxiliar de onde eu estiver, né? Estevão, o que te ensinou Jesus? Que ensino é esse que te levou a esse fim? Um senhor que abandona um servo fiel não é antes um senhor cruel? Não penses assim. Jesus vai estar conosco até os confins dos tempos, né? Ele é o nosso Salvador. Ensinou-me a amar os inimigos. E perguntou para ela assim: com quem eu te deixo? Aí aponta para Saulo. E Saulo petrificado total, né? Saulo petrificado total. Esse é o meu noivo. E Saulo petrificado. Ah, que Jesus, olha, Estevão, que Jesus os abençoe. Ele deve ser bom. Defendeu Moisés até o fim e fala a respeito do futuro da vida de Saulo. Quando conhecer Jesus, defendê-lo-á com a mesma vontade, com a mesma força, né? E era então um grau de doçura, de compaixão que Estevão possuía, que era impressionante para Saulo. Mas ele não queria se comover, ele não queria se dobrar aos sentimentos. Agora, por Jesus, ele teria que romper o seu casamento. Ele não poderia casar com a irmã de um criminoso. Então ele abominaria Jesus acima de tudo, né? E então ele se via numa situação em que o homem da lei deveria fazer apagar os sentimentos do homem que existia nele. O cérebro de Saulo em 1000 fogos, não podia estar unido verdugo e vítima. Ele se envergonhava da própria situação. A família dele não a aceitaria, né? E a